Olá! Em relação à aula passada, né, eu deixei o gancho lá para a gente falar um pouco sobre o momento de inércia a depender do eixo que você está girando, né? Então, dependendo da maneira que você girar, você vai ter um momento de inércia diferente. E quando a gente fala em momento de inércia, a gente tem que, inevitavelmente, falar de a energia cinética envolvida nessa situação. No caso aí seria a energia cinética de rotação, né? A gente tem a energia cinética translacional, mas aqui a gente está dando ênfase à energia cinética rotacional. Então, em termos de energia cinética, como é que a gente deve se comportar? Vamos colocar assim, então. Em termos de energia cinética, em termos da energia cinética, como seria? Energia cinética, para casos rotacionais, a gente já desenvolveu isso em aulas anteriores. A minha energia cinética, K, ela é dada pelo somatório de meio vezes a massa da iésima partícula vezes o ômega 2, ok? Mas, nesse caso específico da batata que a gente fez aqui na aula passada, né, da batata não, desse corpo disforme, né, que a gente fez aqui na aula passada, a gente achou em torno do eixo Z essa relação aqui para ser desempenhada, né, o qual a gente chamou de quadrado da distância em relação ao eixo. Isso aqui produziu o momento de inércia de Z em relação ao eixo Z, em uma rotação do eixo Z, ok? Aqui não vai ser diferente, a gente vai fazer algo similar. Então, nós vamos manter aquele x2 e y2 lá. Então, vai ser o xi2 mais yi2, ok? Sem problema. E isso aqui a gente pode simplesmente colocar como uma relação mais condensada dessa forma que eu estou colocando aqui. Ó. É o meio do somatório de todas as massas da iésima partícula, até a iésima partícula, do meu ρ, né, que eu chamei aquilo lá atrás de ρ ao quadrado. Isso aqui multiplicado por ômega 2. Ótimo. Só que isso aqui nós chamamos carinhosamente, né, de momento. Esse camarada todo aqui, né, esse cara aqui nós chamamos de momento de inércia do Z em relação ao eixo Z. Então, bora lá, vamos colocar isso de uma forma mais compacta, que seria meio de IZZ, que multiplica o ômega 2. Beleza. Agora, nós pensamos ali em relação ao eixo Z, né? E eu deixei na aula passada a sugestão. Poxa, mas ele roda em relação ao eixo Z. Ele pode rodar em relação ao eixo X. E pode rodar em relação ao eixo Y. Isso aqui, então, nos dá uma certa liberdade para poder abrir essa mesma linearidade de pensamento para os eixos X e Y, não é verdade? Nós acostumamos em ver na nossa física básica, né, lá em Fundamentos de Mecânica, essas situações de forma simplificada, né? Onde essas componentes x e y sempre são nulas, né? A gente despreza ela e considera só o ponto de rotação. Agora não, agora a gente tem que analisar isso tridimensionalmente, inevitavelmente. Né? Então, para ter, claro, nós estamos fazendo uma dinâmica rotacional analítica. Para fazer isso, então, nós não podemos mais colocar um momento de inércia tão grotesco, né? Tão rudimentar. A gente tem que ser criterioso para ele também. Então, isso aqui que nós acabamos de fazer, esse cara aqui que nós acabamos de ser introduzidos a ele, é simplesmente o que a gente chama de produto de inércia. Então vamos lá. Produtos de inércia. Produtos de inércia. Como seria isso? Por exemplo, a gente fez ali para o Z, né? Vamos pensar em relação ao eixo X agora. O momento angular do eixo X, seguindo essa mesma variante de raciocínio aí, seria também um somatório da massa até a iésima partícula do ZI, né? Voltando lá naquele exemplo que a gente fez aqui, né? Do ZI e tal, olhando essa batata aqui, né? Então, seria do
menos ZI, na verdade, né? Menos ZI, que multiplica XI na direção X. Vamos só colocar isso aqui, entre parênteses, na direção X. O que quer dizer isso? Bom, esse cara aqui, ó, deixa eu colocar aqui de highlight. Esse cara que está aqui, ZI, e vou escrever de verde aqui para vocês usufruírem aí futuramente. Esse cara aqui, meu Deus, usei a canetinha errada. É essa aqui que eu queria. Esse cara aqui, ele é a direção em que o ômega está sendo executado, em que a velocidade angular está sendo executada. No nosso caso, lá na direção Z. Então, isso aqui é a direção de ômega. Direção de ômega. Ah, mas se o ômega está em relação ao eixo X? Ômega X. Y. Ômega Y. No nosso caso aqui foi ômega Z. Que mais? O XI agora. Deixa eu mudar o highlight. O XI, vamos de laranja. Esse cara aqui, ó. Então vamos escrever de laranja ele também. Esse cara é a componente do momento angular. Não é a direção, é a componente. Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Componente de ômega. Ok. E o produto de um pelo outro, agora eu vou colocar aqui um roxo. O produto de um pelo outro aqui, a gente chama de produto de inércia. Prazer. Produto de inércia. Ok? Bom, não é muito difícil, né? A gente pensou agora para X, se a gente for olhar lá a questão, a mesma coisa para o Y, né? Se a gente for olhar aqui o que rolou para o Y, a gente acabou de fazer para o X. Se a gente olhar agora em relação ao Y, nós vamos ter algo similar, né? Então, a gente teria algo mais ou menos assim, olha se vocês concordam. Voltem aí na anotação de vocês e confiram. O meu LY, por exemplo, momento angular em relação ao eixo Y, para essa situação, seria o somatório das massas até da iésima partícula. Aqui seria o meu menos ZI, não é isso mesmo? YI, que na direção Y, Y chapéu. Esse aqui é o meu produto de inércia, tá? Então, de uma maneira geral, se a gente pegar esse cara aqui, ó, vou copiar. Se a gente pegar esse cara aqui, copia e leva para lá. Deixa eu copiar tudo, que eu acho mais seguro. Que eu vou precisar voltar aqui toda hora. Então, deixa eu colocar aqui para a gente poder fazer um apanhado legal. A gente usou essa relação aqui para achar o IZZ, certo? A gente vai usar essa relação aqui, ó, para a gente calcular o IZX. Não é isso? IXZ, desculpa. Então, esse cara aqui, ele vai virar o meu IZX. Ok. Então, o meu IZX, nada mais, nada menos, vou colocar aqui do lado, meu XZ, perdão. XZ, né? ZX fica esquisito. IXZ vai ser menos para esse caso, tá, pessoal? É claro que cada caso é um caso. MI, X, XI, ZI. Beleza? Só alterei a ordem ali, mas dá na mesma. O meu ZY, que eu acabei de calcular aqui, né? Vai ser IYZ. Então, é como se eu tivesse aqui IYZ, que é igual a um somatório, no caso ali deu negativo na nossa análise, da massa da iésima partícula, YI, ZI. E o Z aí vocês já estão cansados, né? O nosso IZZ, né? IZZ
é o somatório, agora na nossa análise ali deu positivo, da massa até a iésima partícula, de x2i mais y2i. E esse cara, quando você eleva ao quadrado, né, você tem uma relação pitagórica gritante como é essa que está aí, então não tem nem que pensar, né, meu amigo? Isso aí é a distância em relação ao eixo, né, que a gente apelidou de ρ, beleza? Então, tá aí. Esses são os produtos de inércia. Deixa eu só apagar aqui para não gerar confusão futura, beleza? Esses são os nossos produtos, né, dos momentos de inércia. Está aí e a gente agora vai ter que ver uma aplicação condizente, né, disso aí. Por quê? Porque geralmente a gente tem trabalhado até então o ômega sempre paralelo ao eixo Z. Lembra lá da batata? A gente sempre colocou o ômega girando, né, em torno do eixo Z. A gente escolhe o eixo Z convenientemente. Mas nem sempre vai ser assim, né? Aliás, quando se trata de rotação, né, de dinâmica rotacional, e a gente tem que levar isso numa toada analítica, né, vão ter casos em que ômega não é paralela ao eixo Z. E quando isso acontecer, o que eu posso fazer? Bom, se não paralelo, vamos colocar dessa forma. Se ômega não é paralelo ao eixo, no caso nosso aqui o eixo Z, não é isso? Se ele não for paralelo ao eixo Z, a gente vai ter o ômega distribuído dessa forma, porque lá foi muito fácil, né, galera? Aqui a gente chegou, beleza, se deu aquela simplificada maneira, ômega é igual a ômega Z, né? Só que o buraco costuma ser um pouco mais embaixo, né? A gente tem que ver situações onde isso não ocorre, não está tão de mão beijada assim pra gente. E se não está tão de mão beijada, o meu ômega ele tem que ser distribuído entre os três eixos, né? Então o meu ômega, na verdade, ele tem uma fração em x, que é o ômega x na direção x, ele tem um ômega y na direção y e, obviamente, um ômega z na direção z. Beleza? Bom, vocês fizeram aula de álgebra linear, geometria analítica e álgebra linear, não foi para encher linguiça não, cara. Não foi para tornar a vida do aluno mais chata, não. Na verdade, aquilo lá vai servir para nos ajudar, para ser uma mão na roda para o que a gente vai fazer aqui no nosso cálculo de mecânica analítica. E você lembra quando a gente tinha... Deixa eu mudar a cor aqui da canetinha. Vocês lembram lá na álgebra linear como é que a gente fazia um produto vetorial? Só um adendum aqui. Ó. O vetor A, por exemplo, quando multiplicado vetorialmente pelo vetor B vetorial vetor C, isso tem uma propriedade. E essa propriedade, na verdade, ela se distribui dessa forma. Aqui seria algo que vai dar em relação a C, seria o AC em relação a B, menos, porque na hora que você fizer o VEC, no giro ele vai ter que rotacionar e isso dá um negativo, na verdade, né? Mas vai ser menos, agora, AB que multiplica C. Então, isso aqui no vetor B e no vetor C. Ou seja, um produto escalar está lá na sua álgebra linear. Se você não lembra, dá uma revisada. O produto escalar entre A e C na direção B e o produto escalar entre A e B na direção C. Beleza? Então, se a gente comparar, né, da mesma forma com o nosso momento angular, né, que ele basicamente ele toca nessa tecla o tempo todo. Né? Olha aí para você ver. Eu tenho vetorialmente um vetor, vetor A, vetor B, vetor C. Então, a gente tem que estender esse raciocínio e fazer uso dessa regra ao nosso favor aqui. Então, vamos ver como é que fica. Se a gente comparar aquela fórmula, então deixa eu só escrever aqui para ficar mais fácil. Lá a gente tinha o L, vou colocar de roxo. Lá a gente tinha o L como sendo o somatório de todas as massas até a iésima partícula, do RI,
ok? Multiplicado vetorialmente pelo ômega, que é multiplicado vetorialmente novamente pelo RI. Ok. Quem faz o papel de quem aqui? Esse cara aqui vai ser o A. Esse é o meu vetor A. Esse cara aqui vai ser o meu vetor B. E esse cara aqui é como se fosse o meu vetor C. Né? Não tem muita magia aí nisso aí. A gente agora não tem como, a gente não pode fugir das contas. Vamos fazer as contas agora e vamos ver o que vai dar esse trombolho aí, né? Então, fazendo esse trombolho, calma lá, pessoal, tá finalizando o capítulo, vocês estão fazendo física, né? Vocês estão fazendo uma matéria que requer um cálculo mais aprofundado, não tem como a gente simplificar isso, né? Senão, ao invés de físico, vocês vão virar coach. E é isso que vocês querem para a vida de vocês? Duvido, né? Então, por exemplo, no eixo X, como seria? Agora analisando o meu ômega lá em cima, que é dado por esse cara aqui, eu posso simplesmente, para X, elevar essa cambada toda ao quadrado, então vai ficar um negócio assim, ó. x2 mais y2 mais z2, isso tudo aqui que multiplica ômega x, menos, porque o produto vetorial vai caber esse menos aí. Abre parêntese de novo, x que multiplica ômega x mais y que multiplica ômega y, botei um parêntese aqui não, que multiplica ômega y, tá indo aí? Deixa eu só abaixar aqui para não ficar debaixo do meu vídeo. Mais z, mais z que multiplica ômega z. Isso tudo aqui multiplicado por x. É isso mesmo? Deixa eu só conferir. É isso mesmo. Bom, isso aqui já facilita a nossa vida porque nós vamos poder efetuar um corte aqui. Esse corte pode acontecer com esse x2, com esse ômega x aqui e com o nosso x aqui, porque vai ficar x2 ali também, né? Então aqui vai ficar x2 nesse cara aqui, ficar x2 aqui e com esse x2 aqui também, um menos o outro vai dar zero. Ok. Bom, acho que para x está resolvido. Vamos agora para y. Para y, nós vamos ter algo similar. Então seria agora... Agora vai no automático, né? Nós vamos simplesmente copiar. Eu acho mais fácil a gente copiar, cara, porque aí a gente vai simplesmente colocando aqui. Eu já vou colocar o para y, que eu não sou bobo, vou só tirar esses cortes aqui. E vou colocar também o para z, porque agora a gente liga no piloto automático aqui e a gente consegue já perceber o que está acontecendo, né? Então deixa eu só trocar isso aqui para z. Ok. E cada hora nós vamos cortar. O primeiro do x, a gente cortou os x lá. Obviamente nós vamos fazer algo similar agora só para o y. Então esse cara aqui vai embora e evidentemente aqui no final é y, né? E aqui z. Então deixa eu só consertar isso ali, porque e aqui vai ser y e aqui vai ser z. Voltando aqui para a canetinha vermelha, esse cara corta com y e evidentemente aqui o meu z vai cortar com esse z aqui. Beleza. Então o que sobra? Baseado nesse desenvolvimento, no mesmo desenvolvimento que a gente fez para o IZZ aqui, tá? Mesma coisa que a gente fez para esse cara aqui. A gente agora vai fazer para essa cambada que a gente achou aí. Então vai ficar algo mais ou menos assim. Aquilo ali está ficando bem debaixo do meu vídeo, né? Vamos pensar... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, galera, para nos poupar espaço. Ok. É porque senão vai ficar bem debaixo do meu vídeo ali e eu quero que vocês acompanhem o que eu vou fazer aqui agora. Porque são 2 pontos, tá, pessoal? Só que de preto.
A gente tenta ser celery nessas horas, mas sempre tem um detalhezinho. Esse primeiro aqui, então, pode ser o nosso LX, tá bom? Então, o nosso primeiro LX aqui, na verdade, ele vai ser o IXX, ômega X, mais o IXY, ômega Y, mais IXZ, ômega Z. Ok? E de maneira análoga, a gente vai pensar agora para o LY. LY é igual a IYX, ômega X, mais IYY, ômega Y, mais IYZ, ômega Z. E de maneira idêntica, deixa eu só subir a tela um pouquinho, agora para caber o Z aqui, o nosso LZ, ele vai ser dado por IZX, ômega X, mais IZY, ômega Y, mais IZZ, IZ de Z, ômega Z. Ora, cada componente de ômega, se você for olhar bem, deixa eu botar um negócio aqui, ó. Cada componente de ômega contribui para uma componente do momento angular. Vocês já prestaram atenção? Olha, eu tenho uma componente aqui de x, uma componente de y e uma componente de z, que são componentes, na verdade, contribuem para o LX. E a mesma coisa para os outros, né? Mesmíssima coisa aqui para os outros. Então, a gente pode simplesmente olhar para essa relação e aproveitar o gancho da nossa álgebra linear. A gente fala assim, poxa, mas não tem eu vou ter que fazer esse desenvolvimento gigante toda vez que eu vou resolver um exercício? Não, cara. Para isso que serve, então, o tensor de inércia. Então, vamos ver do que se trata esse tensor de inércia? Então, deixa eu subir aqui agora. Vou colocar o título aqui, tensor de inércia, para finalizar, fechar com chave de ouro. O tensor de inércia, o tensor de inércia, ele pode ser condensado da seguinte maneira. Olha se vocês concordam com isso que eu vou fazer aqui. Ele comparem aí com a notação de vocês. O tensor de inércia, que eu simplesmente vou simbolizar com um I aqui com uma seta dupla em cima dele, vai ser dado por uma matriz 3x3, uma matriz quadrática, não é isso? IXX, IXY, IXZ. Agora a mesma coisa para Y, em relação a Y, né? IYX, IYY, IYZ. Agora para Z, IZX, IZY, IZZ. Claro, o cachorro está discordando. O cachorro, alguma coisa aí, o cachorro percebeu que não está errado. Ah, já viu o que é. O cachorro está lembrando que eu posso colocar também o momento angular em forma de matriz. Só que ao invés de ser uma matriz quadrática, ela vai ser uma matriz em linha. Tá? Uma matriz 3x1. Então seria algo mais ou menos assim, ó. O LX, o LY e o LZ. O cachorro também mandou avisar que o ômega também pode ser escrito na forma de matriz. Ou seja, ômega pode ser ômega X, ômega Y e ômega Z. Aí, a gente lembra lá da nossa relação que nós fizemos na aula passada, onde a gente sempre vê o L, né, o momento angular, como sendo o produto de inércia vezes a velocidade angular. Aqui, simplesmente, a gente pode fazer isso matricialmente. Como que a gente faz isso matricialmente? Olha se vocês concordam com isso. Esse cara aqui, ó, deixa eu mudar a cor da caneta e botar um azul escuro.
Esse cara aqui, ó, LX, LY, LZ, isso aí, cachorro. Esse cara tem que ser igual a essa matriz aqui, que é IX, X, I, XY, I, XZ. Agora repetir todo mundo aqui. IYX. Devia ter copiado, né? IYY, IYZ, IZX, IZY, IZZ. Fecha a matriz. Que multiplica agora o nosso ômega, né? Ômega X, ômega Y, ômega Z. Ok? Ou seja, para quem sabe ler um pinga-letra, né? Vocês podem simplesmente, vou manter esse azul mesmo, vocês podem simplesmente falar que isso aqui é L, que é igual a I, que multiplica ômega. Lembrando que esse I aqui é um tensor de inércia. Beleza? Isso determina todas as propriedades de um corpo rígido rotacionando, galera. Acabou. Defini. Tudo que eu tinha para dizer a respeito de dinâmica rotacional está dito. O resto agora, pessoal, é você pegar toda essa teoria e aplicar nos exercícios. Pessoal da engenharia, pessoal da física, pessoal aí que está fazendo isso por esporte. Então, não tem como você pegar toda essa informação e achar que está sabendo. Você tem que aplicar, beleza? E a gente só vai aplicar isso fazendo os exemplos do livro de vocês. Eu geralmente uso como exemplo o livro do Merriam, que é um livro de mecânica para engenharia, tá? Mas existe também alguns livros, pelo menos no que tange a física, que é o livro do Marion, que é o Classical Dynamics, que é o livro do Marion. Bom, existe uma gama de livros aí de mecânica analítica, né, de mecânica rotacional, que você vai poder usar e abusar e fazer vários exemplos resolvidos. Eu, particularmente, eu gosto muito da coleção da Wiley, né, que são exercícios resolvidos, né, de toda sorte de mecânica clássica. Eu vou ver se na edição do vídeo aí eu coloco as capas, né, quem tiver interesse. E é isso aí. Um forte abraço para todo mundo, né? E não esqueça de dar aquele like, né? Se você gostou desse curso de mecânica rotacional, dá uma força aí, galera. Dá aquela força maneira pro prof aqui. Dá um like aí, se inscreva no canal, né? Quem sabe um dia esse canal não vira uma boa referência, né? E mais uma vez, toda crítica construtiva é bem-vinda. Se você encontrou algum erro, tá? Alguma coisa, alguma conta que eu fiz errado, o que é bastante possível, sou humano, né? Por favor, me alertem que eu vou colocar errata lá nos comentários, beleza? Um forte abraço para todo mundo.